Oi, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Ritter, sou advogada, sou presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e o principal, eu sou filha de um preso político que hoje está passando por uma situação muito delicada, assim como mais de 2.000 brasileiros, 2.000 famílias que vêm sofrendo desde o 8 de janeiro. E todos os dias nós acordamos com um golpe, com uma surpresa, com um 7-1. Todos os dias passamos por situações delicadas e hoje acordamos com uma notícia para quem luta pela anistia, que hoje a única coisa que os presos do 8 de janeiro, a única possibilidade que tem de de receber uma reparação dos danos que vem sofrendo desde o dia em que foram presos, em que tiveram suas vozes silenciadas. Nós acordamos hoje com uma notícia, então, que o doutor Ezequiel e a doutora Carolina vão trazer para vocês maiores esclarecimentos, mas é lamentável o que nós estamos vivendo e vendo, e eu passo a palavra desde então para a doutora Carolina. Bom dia, doutora Gabriela, doutor Ezequiel. Hoje amanhecemos com a surpresa, estávamos prontos para acompanhar a votação da anistia na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, que foi pautada pela deputada Carol Detoni, que tem feito um trabalho excepcional na Comissão de Constituição e Justiça, e inclusive o projeto só caminhou por conta do trabalho dela, que foi um trabalho excepcional, já que a esquerda queria a todo tempo obstruir a pauta, e mesmo assim ela, com argumentos legais, conseguiu colocar a leitura do relatório na pauta, e o relator, o deputado Rodrigo Valadares, leu a pauta ali, e aí a gente acreditava que estava tudo caminhando normal, até que hoje amanhecemos com a surpresa de uma manobra do deputado Arthur Lira. Para que vocês entendam, a gente usa o termo manobra porque realmente foi o que aconteceu e é como a gente pode explicar claramente para vocês, com base na legislação, com base em todos os argumentos jurídicos que a gente vai trazer aqui, para que vocês vejam o que é que o Arthur Lira fez. Estava transitando lá na Comissão de Constituição e Justiça e hoje iria para debate, né, no plenário da Constituição e Justiça, ali na comissão. E aí o Arthur Lira decidiu colocar em comissão especial, sendo que a gente acompanhou e tem acompanhado o regimento interno da Casa da Câmara dos Deputados, e a gente não encontrava a motivação pelo qual ele tinha colocado lá uma comissão especial. Mas aí o doutor Ezequiel pode mostrar para a gente o que de fato aconteceu e qual foi a manobra usada pelo Arthur Lira para criar uma comissão especial. Então, o que acontece? A justificativa, o despacho, né, do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ele traz o seguinte teor. O despacho de ontem, né, dia 28/10, diz assim: decisão da presidência. Revejo o despacho do PL 2858, que o despacho era da presidente, deputada Carolina Detoni, para colocar o projeto em votação no dia de hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele reviu esse despacho para submetê-lo à apreciação das seguintes comissões: comissões de administração e serviço público, comissão de comunicação, comissão de direitos humanos, minorias e igualdade racial, comissão de relações exteriores e de defesa nacional, comissão de segurança pública e combate ao crime organizado e comissão de Constituição e Justiça, que já era a CCJ, onde ele já estava. Ou seja, um projeto que precisava passar apenas por uma comissão, que era a CCJ, e ir direto para o plenário para ser votado, agora, segundo o presidente, deputado Arthur Lira, é necessário que ela passe por 6 comissões, incluindo a CCJ. E aí, por conta disso... Fala, Carol.
no momento que ele faz isso, ele consegue enquadrar, por isso que a gente chama de manobra, né? A partir do momento que ele incluiu essas comissões que o doutor Ezequiel falou, ele consegue enquadrar dentro do regimento interno para criar essa comissão. Mostra aí para gente. Exatamente. Aqui embaixo, aí ele coloca o final do despacho, né? Em razão da distribuição a mais de 4 comissões de mérito, determino a criação de comissão especial para analisar a matéria, conforme o inciso 2 do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara. Então, vamos ver o que diz o artigo 34 do Regimento Interno da Câmara, que aí você vai entender qual foi a manobra utilizada aqui. O artigo 34 do regimento interno da Câmara dos Deputados fala das comissões especiais. As comissões especiais, elas serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição, que não é o caso, ou de proposições, projetos de lei, que é o nosso caso, que versem matéria de competência de mais de 4 comissões, que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara. Então, a sacada aqui, a manobra aqui é a seguinte: este projeto não teria necessidade de passar em 4 comissões, em mais de 4 comissões. Bastava passar em uma comissão, que era a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e daí já iria para o plenário para a votação. E aí, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, cria este cenário jurídico fictício, no sentido de que este projeto precisaria passar por outras 5 comissões, e assim sendo, ele designa uma comissão especial. Qual que é o problema disso? É que a comissão especial ela é composta por uma maior quantidade de partidos, e aí tem líderes da minoria, e existem outros grupos que têm assento nessa comissão especial. Na CCJ, nós tínhamos a maioria. Já nessa comissão especial, nós não temos garantia de que teremos a maioria. E pior, o projeto que já estava em vias de ser votado e ir para o plenário, volta tudo do começo para ser novamente engendrado ali nessa comissão especial. Então, e aí vai retornar do zero, né, gente? Assim, vai ser tudo que foi feito até agora, como a escolha da presidente, né? Óbvio, porque a escolha da presidente não condiz com a questão da anistia. Por acaso é a deputada Carol Detoni, mas a comissão especial ela vai ter um presidente que talvez não seja a deputada Carol Detoni. E aí esse presidente também. E o relator também. E aí vai ser votado um novo relator que vai fazer um novo relatório sobre a anistia. Então, a gente não sabe quem será o novo relator e nem como esse relatório vai ser feito. O deputado Rodrigo Valadares sempre foi muito aberto ao diálogo, então sempre ouviu muito quais eram as questões que pesavam sobre a questão da anistia. E a gente não sabe se o novo relator ou relatora irá dar essa oportunidade para que a Associação dos Familiares e Vítimas sejam ouvidos na condição de associação e representante dos familiares nessa nova situação. E assim, mas dentro desse cenário nós temos 2 observações para fazer. A primeira é que nós já sabíamos que a coisa não seria fácil, né? A gente sabia que seria uma luta vencer essa situação, há muita oposição a todas essas questões, né? E a segunda é que se tramitou uma vez, tramita novamente, então a gente vai continuar lutando, trabalhando, existem outras pessoas que estão empenhadas, os parlamentares, aqui eu quero deixar claro que os parlamentares que estão nos apoiando, apoiando os familiares, apoiando as vítimas, eles não têm culpa nessa questão, né? Isso aí é uma decisão unilateral do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Então, os deputados que sempre estão lá na briga por essa anistia e pelos presos do 8 de janeiro, deputada Caroline Detoni, deputado Nicolas Ferreira, deputado Marcel Van Hatten, deputado Rodrigo Valadares, que era o relator, e tantos outros, Bia Kicis, que estão ali exato, empenhados em relação a essas questões, eles simplesmente são reféns desse tipo de situação, mas estão trabalhando para tentar reverter essa questão ou, na hora da composição dessa comissão especial, fazer o melhor possível. Mas agora a gente quer falar um pouquinho sobre especular, na verdade, né, sobre os motivos dessa decisão. A gente não sabe, no despacho ali não está dizendo, faço isso por conta disso e disso e disso. Ele simplesmente fez ali, a gente não sabe que interesses políticos há por trás disso daí, mas a gente pode especular.
né? E para a gente imaginar, especular quais foram os objetivos do Arthur Lira em tomar essa decisão de sabotar o PL da anistia na CCJ da Câmara, a gente vai ver aqui um vídeo de uma justificativa que ele mesmo deu agora há pouco em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados. Assim também, eu queria bastante atenção nesse tema, deve ser chamada, assim também deve ser com a chamada Lei da Anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política. Tá, então aqui eu já quero dar uma pausa, porque o que ele falou aqui não faz o menor sentido. Ele dizer que o tema da anistia não pode ser alvo de disputa política. Você está tratando de um tema na Câmara dos Deputados, no parlamento. É óbvio que vai haver elementos políticos que vão interferir nessa questão, né? Ou então, todo mundo votaria com a sua consciência de saber que essas pessoas são inocentes e o projeto seria aprovado por unanimidade. Por que a esquerda nunca vai votar a favor desse projeto? Porque ele tem as suas convicções políticas contrárias. Por que o Centrão vota de acordo com a sua conveniência nesse projeto? A gente viu lá, exemplo aí na CCJ, que houve sessões em que o Centrão votou totalmente a favor da anistia, teve outros que votou contrário, e em alguns casos ali eles embargaram a questão. Por quê? Por questões políticas. Então isso aqui que ele está falando é uma baita de uma hipocrisia e não faz o menor sentido. E como é que a gente pode falar que não pode englobar questões políticas se a gente está tratando exatamente de presos políticos? Pessoas que, na grande realidade, não eram para estar tendo condenações que estão tendo, não era nem para a gente estar pedindo anistia para essas pessoas, porque, na realidade, elas eram para ter direito a um julgamento justo, individualização da conduta, cada um pagar pelo que fez. E os que não fizeram nada, nada pagariam. Mas não é assim que está sendo posto. Inclusive, o deputado Chico Alencar falou na sessão da CCJ, quando foi lido o relatório, que realmente tinha que se discutir as penas, mas que as penas deveriam ser discutidas no âmbito do judiciário. Como um outro deputado que teve lá que falou também algo que não sabia, é bom a gente trazer conhecimento para esses deputados, que talvez o deputado Chico Alencar não saiba, que todos os nossos recursos caem na mão do ministro Alexandre de Moraes e ele não aceita. Então, como é que a gente vai discutir no judiciário se o judiciário está todo amarrado junto com o Alexandre de Moraes? Não, e essas 2.000 pessoas estão sendo julgadas num tribunal incompetente. Então, o que nós gostaríamos mesmo de estar lutando era pela anulação dessas condenações e não pela anistia, mas infelizmente é o único meio cabível para que a gente consiga reparar um pouco. Exatamente. Porque quem anula os processos é o próprio Supremo, e eles não vão anular a coisa errada que eles mesmos fizeram, né? Então, a forma que o Poder Legislativo pode corrigir essas arbitrariedades é através do PL da anistia. Mas aqui não faz o menor sentido dessa palavra aqui do Arthur Lira. E pior, daqui a pouco ele fala, isso aqui não pode ser alvo de questões políticas, e na frente ele pede voto para o candidato dele à presidência da Câmara. Então, vamos lá. Especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. Então, o que me leva a entender nessa questão aqui? Que essa questão da anistia estava sendo usada como moeda de barganha para presidente da presidência da Câmara. Então, o que eu imagino? Que os deputados de direita que são a favor da anistia e que são um grupo grande, principalmente do PL, estavam dizendo, olha, nós vamos apoiar um candidato à presidência da Câmara desde que ele se comprometa a pautar a questão da anistia. Isso aí todo mundo sabe, isso aí era abertamente divulgado. E aí o Lira falou, não, então já que vocês querem fazer essa negociação, eu vou tirar o PL da anistia da CCJ, vou colocar numa outra comissão, vai começar tudo do zero, para que dê tempo de haver a eleição, e aí essa questão da anistia não entre nessa pauta. Então, eu entendo que foi uma espécie de retaliação por haverem colocado essa questão
da anistia como uma condicional para apoio na presidência da Câmara. É o que me leva a entender. Embora ele diga o contrário, né? Ele fala uma coisa, mas, na verdade, o que ele está fazendo é o absoluto contrário. Só um minutinho. Como eu já tinha dito para vocês, eu tenho que sair agora, eu estou com a minha filha em tratamento, então eu tenho uma consulta agora para levar ela. E eu só gostaria de frisar que nós não vamos desistir e que temos outras possibilidades. Nós temos também o nosso projeto de iniciativa popular, que está com várias assinaturas. Então, assim, nós temos vários caminhos. E desistir não é uma opção, né? Nós estamos nessa briga desde o início. Então, quero deixar registrado para as famílias para que tentem manter a calma, né? Vamos focar nossos esforços no que a gente pode fazer, não vamos nos desesperar. Eu sei que é difícil, que a gente acorda com todos os dias notícias que nos deixam frustrados, mas saibam que vocês não estão sozinhos e que nós estamos sempre empenhados para fazer o melhor. Então, eu deixo o meu abraço aqui, vamos manter a nossa força e até mais. Continuem aí, doutora Carol e doutor Ezequiel. Até mais, doutora Gabriela. Muito obrigada pela participação, mesmo estando nessas condições. A gente continua em oração pela Valentina, pela sua vida e da sua família, tá? Obrigada. Muito obrigada por tudo que tem feito. Obrigada a vocês. Então, gente, vamos continuar aqui com a fala do deputado Arthur Lira. Isso, que na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste parlamento. Então quer dizer que na CCJ não havia responsabilidade e respeito, só vai haver agora na comissão especial. Tá brincando. Também nessa temática é preciso buscar, como tudo que a gente faz aqui, a formação de eventual convergência de texto. Essa é a marca do nosso trabalho. Cumprimento intransigente dos acordos firmados, defesa das... Tá, aí ele vai falar agora um monte de besteira, vai falar da candidatura dele, do mandato dele, vai pedir voto para o candidato dele. Então... Respeito intransigente dos acordos firmados. É uma frase emblemática num momento como esse, a gente ouvir do presidente da Câmara dos Deputados que tem que ter o respeito aos acordos firmados. E a legislação, a gente tem que realmente manobrar e fazer o que a gente pode para não interferir nos acordos que foram feitos entre eles. Lamentável. Agora, a quem beneficiam esses acordos, se esses acordos são morais ou não, né? Isso aí pouco importa. O que importa para o presidente Arthur Lira é que esses acordos precisam ser honrados. Gente, agora, para encerrar aqui, a gente quer trazer uma última especulação que nós temos a respeito de por que essa medida foi tomada. E por que a gente não achou essa situação inteligente. O que acontece? Nós sabemos que a maior bancada de parlamentares de direita e conservadores são os deputados do PL. Nós sabemos que o Partido Liberal tem a maior bancada. E a grande maioria deles tem trabalhado, de fato, efetivamente para a aprovação dessa questão da anistia. Só que o que acontece? Durante esse processo, principalmente nos últimos meses em que esse projeto foi para a CCJ, nós temos visto uma série de declarações do presidente do PL, o senhor Valdemar, que só atrapalhou toda essa questão. Então, essa semana eu tive uma discussão ali no Twitter em que a pessoa ficava falando, porque essa anistia não sei o que vai dar prejuízo, não sei de onde. Ou seja, tem gente que está levando essa questão da anistia por questões financeiras, tem outro que está comparando essa questão da anistia com questões políticas. E o que foi que eu falei lá? Olha, você não pode
comparar a vida de uma pessoa com uma questão financeira, com um provento político. O que essas pessoas estão fazendo é morrer, estão sofrendo nas mãos do Estado. E tem gente que está querendo utilizar isso como um benefício para si. Então, a gente precisa ter inteligência. O que é que eu vejo do presidente do PL, senhor Valdemar? Que ele está fazendo o cálculo político para se beneficiar o partido, isso é excelente, isso é o papel dele. Entretanto, vai existir um momento em que vai haver um conflito de interesses ali entre o que essas pessoas precisam e o que o partido tem a oferecer. E se a questão for prejudicar um partido, ou dois partidos, ou todo mundo, quem quer que seja, prejuízo... Gente, nós temos que entender que nós estamos lidando com vidas humanas. Então, a gente não pode... Precisa haver um limite de onde eu posso me beneficiar politicamente, o meu partido pode se beneficiar politicamente, e onde eu tenho que botar um pé no freio e falar, tudo bem, aqui eu vou levar um prejuízo, né, seja lá político, financeiro, enfim, mas eu vou estar salvando a vida dessas pessoas, porque não tem assim, vocês quererem dizer que querem cuidar de um país com 200 milhões de pessoas e largar 2.000 famílias pelo caminho, deixando elas apodrecendo na prisão. Não faz. E aí vamos fazer uma comparação, né? Teve uma PL da anistia que fala sobre os partidos políticos, a anistia dos valores dos partidos políticos. E essa PL correu e foi votada e etc., e deu tudo certo. Mas quando a gente está falando de vidas humanas, dias, meses, anos da vida de uma pessoa que não vai voltar, aí a gente traz o caso do Matheus, por exemplo, que não viu o filho dele nascer, que o filho dele já está grandinho, já deu os primeiros passos, já falou as primeiras palavras. Quem vai trazer isso de volta para essas famílias? Os pais que estão longe do convívio dos filhos, as esposas que estão longe do convívio dos maridos, as avós dos netos e assim por diante. Quem irá trazer de volta esse tempo? Porque dinheiro nenhum no mundo irá pagar o que essas pessoas sofreram. Exatamente. E aí, com base em todo esse contexto que nós fornecemos antes, eu quero mostrar para vocês a última entrevista dada pelo presidente do PL. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui uma entrevista anterior. Por quê? Foi a primeira entrevista que ele deu assim, que ele já falou uma bobagem e deu no nosso entender, um prejuízo para essa causa. Olha só, ele deu uma entrevista para a CNN e a chamada da notícia diz: anistia a Bolsonaro será condição para apoio do PL em eleição no Congresso. Então, você veja que, pelo que o deputado Arthur Lira falou hoje, essa questão da anistia prejudicou, né, a questão da anistia condicionar a eleição da presidência do Congresso. A anistia prejudicou o andamento da causa. E eu digo mais, quando você trata da anistia apenas das pessoas, dos réus do 8 de janeiro, você tem um apelo. Quando você inclui o presidente Bolsonaro nessa questão, você tem outro apelo. Então, o próprio Bolsonaro falou que, na concepção do projeto, ele não queria que fosse incluído o nome dele, não queria que ele fosse contemplado nesse PL da anistia, justamente para não prejudicar as pessoas, porque ele sabe que o nome dele vai ter uma restrição muito maior, vai ter uma rejeição muito maior do que pessoas inocentes que estão lá na prisão. Então, o que nós vimos nos últimos dias foi uma movimentação política no sentido de incluir o Bolsonaro nessa questão. E a maior prova está aqui. O próprio presidente do PL falando que a anistia, né, e não apenas do pessoal do Rio de Janeiro, mas do Bolsonaro, seria condição para apoiar alguém na presidência da Câmara. E aí isso aí deu aquela repercussão e tal. E aí, ele mesmo se contradiz, né? Foi. E aí, ele anda sempre se contradizendo. Quando foi ontem, ele se arrependeu e aí já falou outra coisa, diferente. Já disse que a anistia do Bolsonaro tem que se dar num processo diferente. Só que, meu amigo, você já melou toda a situação. Vamos ver o que ele falou ontem. E o quanto desse projeto de anistia, que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação, está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara? Não, veja bem, nesse processo eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro. Tá. De fato, não dá.
De fato, não dá. Primeiro, porque o Bolsonaro ainda não foi indiciado, denunciado por nada em relação ao 8 de janeiro. Então, não tem como ele fazer parte desse projeto. Mas só que as motivações são diferentes. Mas olha como é que ele chama as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro também. Só para os golpistas. Aqui é burrice no seu mais alto grau, né? Porque 60 milhões de pessoas votaram no candidato do partido dele nas últimas eleições presidenciais e ele chama as pessoas que estão presas ali inocentes e golpistas. Aí aqui não é outra coisa, aqui é só burrice mesmo. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Exato. Aí depois, voltando ainda à questão de chamar as pessoas de golpistas, né? Ontem soltaram uma notinha lá pedindo perdão, não sei o quê, mas tem que ter mais inteligência, né, ao tratar das coisas. Ou seja, ele está apoiando uma narrativa que é contrária às pessoas e a ele mesmo. Um ponto, doutor Ezequiel. O Valdemar da Costa Neto, ele vem sempre com essa conversinha e depois ele vem e pede desculpa. Eu não sei se são todos que recordam, o doutor Ezequiel com certeza deve recordar, de um vídeo que ele fez institucional do PL, chamando as pessoas de baderneira, quando, na realidade, a sua grande maioria não fez nada. E aqueles que fizeram realmente uma baderna foram embora e não foram presos no ato do dia 8 de janeiro. Então, ele continua sempre igual um elefante dentro de uma loja de louça, dando palavras desastrosas, e era melhor ele não dar entrevista. Se não é para ajudar, é melhor não atrapalhar. Exatamente. Ajuda só nos bastidores, sei lá, mas não fica falando bobagem, né? Mas depois pode ser uma janela para... É uma janela, podemos fazer... É a nossa intenção, é estudar. Gente, mas ai, meu Deus do céu, é muita falta de inteligência. A mulher joga a pegadinha para ele e ele cai. Então ele fala, olha, essa questão da anistia, nós vamos separar, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ela, mas pode ser uma janela. Pode ser uma janela, essa é a nossa intenção. Meu Deus, como é que esse cara é político há tantos anos e mexe com esse tanto de questões há tanto tempo, questões complexas, e esse camarada cai numa pergunta boba como essa? Se ele está falando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele tem que sustentar o que ele fala. Fala, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas pode ser uma janela. Pode ser. Ué, ou tem a ver ou não tem a ver, meu amigo. Sustenta o que você está falando. Na realidade, doutor Ezequiel, eu não vejo como burrice, não. Pela vasta experiência dele, pela elevada idade, eu não vejo isso como burrice. Eu vejo que talvez isso seja um pensamento pessoal dele e ele termina externando sem querer, né? Ao meu ver, ele, com toda a experiência política que ele tem, ele não faria uma aberração dessa se ele tivesse um filho que tivesse ido para a manifestação e tivesse sido preso ilegalmente. Ele jamais falaria essas palavras por burrice. Isso daí não existe. É o que ele pensa no coração dele. É porque ele não tem um familiar que hoje está sofrendo por conta dessas ilegalidades. Exatamente. Se você der o benefício da dúvida, você vai dizer que é por burrice. Agora, uma pessoa experiente como essa, ou está falando isso porque é no íntimo do coração dele, é o que ele acha de fato e está deixando escapulir, ou está fazendo isso de maneira deliberada, proposital, que é para não dar certo mesmo, né? Aí a gente não tem como saber, mas a gente pode especular, porque não é possível. Não faz o menor sentido o que esse rapaz está fazendo. Dá uma maneira de fazer. Uhum. Mas nós queremos o seguinte, nós vamos pedir para que eles toquem a anistia para frente para valer. Uhum. Ou então, para facilitar a vida deles, que ele converse com o ministro Alexandre. Mas isso faz parte... Esse aqui, ele vai entrar no outro tema aqui, mas vamos fazer outra pergunta para ele, mas o que ele vai falar aqui é o tema, é a chamada que está bem aqui no GC, ó. Valdemar, vou pedir para Lira convencer o STF a baixar a pena. Então, isso aqui diz que é a outra estratégia dele. Ou vai dar anistia para o pessoal, ou se não tiver anistia, mas vai pedir para o STF baixar a pena. Isso aqui são tantas camadas, né, Carol, que a gente pode debater em relação a essa questão. Primeiro, isso não vai acontecer, porque o STF está irredutível na defesa da democracia, que são eles são a democracia. E por que ele não pediu antes, né? Exato. Das pessoas serem condenadas. Essa é outra questão, por que não pediu antes? Outra coisa,
eles não vão fazer isso porque eles estão firmes lá nessa questão. E segundo, não faz o menor sentido você pedir para baixar a pena. Não, então vamos fazer o seguinte: você foi acusado de um crime que você não cometeu, mas te deram 17 anos, mas vamos fazer o seguinte, para não ficar nem eu nem você, vamos deixar em 10 anos e aí ficar tudo tranquilo. Gente, isso é o maior absurdo que existe. Você negociar a pena de uma pessoa inocente. Primeiro que essas pessoas deveriam ter os seus processos anulados, porque são infindáveis irregularidades, nulidades, e quem quiser debater, eu sento aqui e explico por horas, a Carol também, todo mundo que está mexendo nesses processos aí, tem inúmeras irregularidades, os processos deveriam ser anulados, mas o STF não vai fazer isso. Então, qual é a questão aqui? O Congresso precisa anistiar essas pessoas dessas penas que elas estão recebendo, porque essas penas elas não são desproporcionais, elas são ilegais, inconstitucionais, estão condenando pessoas inocentes. Então não existe isso, vamos reduzir as penas dessas pessoas. Não existe isso. Não tem como você reduzir a pena de uma pessoa que é inocente. Mas então, é muito não faz fácil sentido. isso sentado num sofá, na frente dessa repórter, que é uma repórter que a gente já conhece, né, de outros carnavais, digamos isso, de quem não viveu a realidade, como a gente vive diariamente, né? E a gente, eu e o doutor Ezequiel, a gente vive, apesar de estarmos entranhados nesses processos, vivemos de fora. Não vivemos na pele o que é uma prisão injusta, né? A gente conhece porque a gente conhece os presos, a gente visita os presos e etc. Mas é muito fácil para ele falar, vamos baixar as penas. Eu convido o Valdemar da Costa Neto para ele ir visitar os presos que estão no presídio há mais de um ano, vai fazer 2 anos agora, sem ter cometido nada. Inclusive, eu tenho um cliente que foi preso longe do Congresso e continua preso. Eu convido ele para ir conversar com o meu cliente, para ver o que é que ele acha. Porque quando você se depara com essas cenas, aí você se depara com a realidade do que está acontecendo. E é por isso que não dá para ficar opinando sentado no sofá como ele está fazendo aí. E mais uma vez, a gente dá o benefício da dúvida. Eu quero pensar que ele está falando isso porque a gente sabe que a política é a arte do possível. Pode ser que a gente não consiga aprovar a anistia, não sei o quê. Mas se você não se esforça, meu amigo, se você não faz força para o negócio andar, não vai andar mesmo, não. Se você já se rende na primeira dificuldade que aparece, aí não vai andar de jeito. Se você, que é o presidente do partido que tem a maior bancada no Congresso, e você já está falando aí na possibilidade de negociar as penas do pessoal do Rio de Janeiro, só por aí a gente já vê que é um julgamento político, porque a pena não é dada de acordo com os fatos, a pena é dada de acordo com as negociatas políticas. Me poupa. Mas vamos para outro detalhe, Ezequiel, que é muito importante a gente trazer aqui. Se ele quer reduzir as penas, quem é que vai reduzir a pena do Clezão? A pena de morte que o Clezão teve. Eu quero saber quem vai reduzir e trazer o Clezão de volta para a família dele, para as 2 filhas, para a esposa Jane. Quem vai reduzir essa dor e esse sofrimento que essa família está passando por um cara que teve a sua prisão, sentença de morte. A sentença do Clezão foi uma sentença de morte. Não foi 17 anos, foi de morte. Quem é que vai reduzir a pena do Clezão? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Perfeito, perfeito. Não tenho mais nada a declarar em relação a isso. Isso. Peraí, acho que ainda tem, Carol. Tem mais alguma coisa? Tem mais um restante da fala dele aqui. Só um segundo, vou colocar. Vocês estão condicionando apoio ao candidato à sucessão do Lira a esse apoio, a esse projeto? Nós queremos que eles apoiem, mas eles apoiam. Eu não vejo problema disso, não. Dificuldade. Não tem dificuldade. Eu não vejo dificuldade nisso, não. Não vejo dificuldade Agora, nenhuma. essa anistia, presidente, não tem a ver, essa que o senhor está falando, não tem a ver com inelegibilidade de Bolsonaro, que é outra coisa. É outra coisa. Não deveria ter a ver. Ele que está fazendo esse mingau aí desde a semana passada. Mas não tem nada a ver a anistia de Bolsonaro, porque são outros processos. Bolsonaro nem faz parte dos processos do 8 de janeiro ainda, né? Foi condenado pelo TSE. Por isso que nós temos que fazer, para mim, tem que ser outro projeto ou emenda constitucional
por causa que nós temos um processo em andamento. Nós não temos como... Ele não foi julgado ainda. Então, nós temos um processo em andamento. Agora, pessoal do 8 de janeiro, nós já sabemos, é 17 anos para todo mundo. Então, nós podemos aliviar isso aí. Quem sabe nós podemos fazer um entendimento nisso. Agora, o processo do Bolsonaro é outro processo. E aí? Quem sabe nós podemos fazer um entendimento nisso. Ou seja, não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. Você tem que fazer negociação, entendimento para saber a pena que a pessoa vai levar. Então, assim, são absurdos. Repito, nós não estamos aqui para... nós queremos o melhor para essas pessoas. Tá? Ninguém aqui tem segundas intenções de nada. Igual tem muita gente aí que trabalha com segundas intenções em relação a essas questões do 8 de janeiro. Meu amigo, no dia que essa anistia for aprovada, que essas pessoas forem liberadas, para nós, eu particularmente me dou satisfeito do meu trabalho em relação a essa pauta. Então, o que a gente está lutando? É contra essas negociatas que estão acontecendo, usando essas pessoas. E aí o deputado Marcel Van Hatten, ele dá um exemplo perfeito, que estão fazendo com essas pessoas igual os terroristas do Hamas fazem em relação àqueles sequestrados lá do povo de Israel. Estão lá com essas pessoas e negociando a liberdade delas de acordo com as suas conveniências políticas. Isso não pode acontecer. O que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados pelo deputado Arthur Lira foi gravíssimo e nós não vamos nos calar enquanto essa situação estiver acontecendo. Nós vamos pensar nas estratégias, nas formas de atacar esses absurdos que estão acontecendo e isso não vai ficar dessa forma. Isso não pode acontecer. O nosso país não pode prosseguir enquanto houver essas pessoas presas e não importa os obstáculos que conveniências políticas, partidos e presidências de Congresso possam colocar em relação a essas questões, a essas pautas, elas vão ter que acontecer, porque não existe como um país ser considerado um país sério, um país progredir, enquanto houver pessoas sendo presas políticas da forma que está acontecendo. É isso mesmo, gente. Assim, contem conosco. Hoje a gente levou mais essa, né? Assim, amanheceu com essa triste notícia. Para a gente, eu queria que vocês entendessem também que o sentimento é de pesar, né? Porque hoje a gente se sente uma família do 8 de janeiro, a gente convive com todas as dores e a gente sabe, teoricamente, o que vocês estão passando e pelo que a gente vê, né? Apesar da gente não vivenciar na pele, eu e o doutor Ezequiel, porque a gente não tem parente preso. Mas enquanto advogados de vários, a gente conhece a dor dos familiares, e é por conta da dor dos familiares e de ter sido tocado no coração, né? Somos cristãos, acreditamos que Deus coloca propósito na vida das pessoas, e um dos nossos propósitos é esse. A gente vai lutar até o fim, contem com o nosso apoio. A gente tem recebido muita pancada desde o início da associação, mas é uma observação que vocês têm que fazer. A ASFAV é a única associação que se mantém de pé e íntegra com CNPJ, prestação de contas e etc., desde o dia que ela foi lançada. Eu, o doutor Ezequiel e a doutora Gabriela nunca nos separamos, porque conhecemos o caráter de cada um. E pessoas de valores se juntam com pessoas de valores. Nossos valores são inegociáveis e é por isso que eu fico tão triste quando a gente recebe algum tipo de julgamento errado, que são principalmente de pessoas que fazem as coisas erradas. Eu tenho meu nome limpo, eu presto minhas contas com Deus, né? Todo dia eu peço perdão a Ele pelos meus pecados, e é por conta disso que eu quero continuar, porque eu quero ser conhecida como uma pessoa honesta e íntegra, e é por conta disso que eu não vou esmurecer e nem vou deixar de trabalhar. Posso ficar um dia, dois ali triste, chorar e etc., mas aqui no silêncio da minha casa, com Deus, que é quem me ouve, e é isso. A gente vai continuar lutando, porque o sofrimento são de muitas pessoas que estão nesse Brasil afora. Contem com o nosso mais irrestrito apoio nessa e em todas as causas do 8 de janeiro, para libertar esses presos. Pessoal, estou lendo aqui uns comentários para a gente finalizar, né? O pessoal
tá todo mundo bem revoltado com todas essas questões que estão acontecendo, mas tem gente aqui que está falando que essa anistia não vai sair esse ano, não vai sair nem ano que vem, não sei o que. Olha, nós não temos como saber. Se você tiver uma bola de cristal aí e puder ver o futuro, beleza, passa para a gente. Mas o nosso trabalho enquanto advogados, eu acho que talvez você não tenha esse conhecimento da profissão, mas o nosso trabalho enquanto advogados é pedir, é correr atrás e é lutar pelos nossos clientes. O resultado não depende da gente, o resultado depende do juiz, quando é num processo judicial, nesse caso aqui depende dos políticos num processo político. Né? Mas, agora, porque eu acho que não vai dar certo, eu vou desistir? Se quem quiser desistir, meu amigo, já ficaram vários pelo caminho. Nós não vamos desistir, nós vamos até o final. E assim, tivemos uma derrota hoje, vamos continuar lutando e se vai reiniciar o projeto numa outra comissão, beleza, vamos compor a outra comissão, vamos para lá, vamos continuar manifestando, certo? As famílias que puderem nas sessões, puderem estar vindo para poder dar mais apoio, a gente vai continuar lutando. Então, eu sei que é desanimador, eu sei que às vezes a gente fica triste por conta dessas situações que acontecem, mas nós estamos vivendo em uma guerra. Em guerras, há batalhas que você ganha, há batalhas que você perde, mas vence mais geralmente quem persevera e quem continua lutando até o final. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Foi perguntado aqui sobre a nossa prestação de contas, doutor Ezequiel. É bom que a gente repasse, né, que está no YouTube. Eu não sei, teve uma que caiu, foi isso, mas já retornou? Não, já está todas as prestações de conta da SFAV, desde agosto do ano passado, que foi o ano que a conta corrente foi aberta, está no YouTube, tem lá todas as prestações de contas. Por isso que tem a conta, tem CNPJ, tem tudo lá para que a pessoa possa colaborar, e as prestações de contas são abertas, são públicas, está aí no nosso canal aqui do YouTube para a pessoa ver quanto o recurso está entrando, quanto o dinheiro está saindo, para que a gente possa ter sempre a transparência de tudo que é feito. Tá bom? Exatamente. Então é isso, pessoal. Tenham todos um bom dia, uma boa semana, e a gente vai continuar daqui lutando para ver o melhor acontecer para vocês, para essas famílias o quanto antes. Tá bom? Forte abraço. Obrigada, e contem com a gente. Deus abençoe.